Olá, queridos amigos de luz, eu sou a professora Sandra Sueli e nós estamos aqui hoje trazendo mais um tema para vocês, Ascensão na Prática. E esse tema nós vamos trazer aulas todas as quartas-feiras para nós falarmos sobre esse tema muito interessante e que muita gente está estudando, está acompanhando e também para trazer para vocês situações práticas para que nós possamos trilhar esse caminho da ascensão. Então, para começar a nossa videoaula de hoje, que vai ao ar na nossa página do Facebook e também no nosso canal do YouTube, Professora Sandra Sueli, Educação, Espiritualidade e Crescimento Interior, eu quero dizer para vocês que a ascensão, ela é um caminho, ela é uma trilha, ela é uma trajetória. Então existem pessoas que, quando tomam contato com esse tema, ascensão, existem dois tipos de pessoas. Tem pessoas que pensam que a ascensão é uma coisa que acontece do dia para a noite, né, como um passe de mágica, e tem pessoas que acham que a ascensão é algo muito distante, né, lá para outra vida, sei lá quando, que pode acontecer. Então, eu quero dizer para vocês que a ascensão, ela não é uma coisa que acontece da noite para o dia, ela não é um passe de mágica, e também eu quero dizer para vocês que a ascensão, ela também não é algo intangível, não é? Então, a ascensão, ela é algo muito prático, muito real e que todas as pessoas podem alcançar indistintamente. Então, a ascensão não é privilégio de uma meia dúzia de pessoas que vivem lá no mundo, na montanha, né, num lugar isolado, no mosteiro. A ascensão não é privilégio apenas dessas pessoas. A ascensão é um direito para todos, todas as pessoas que estão encarnadas, né, toda a humanidade tem por direito alcançar a sua ascensão. O que vai fazer uma pessoa alcançar ou não é a sua própria determinação em alcançá-la. Então, todas as pessoas que estiverem com este desejo, com essa inspiração, com essa vontade de alcançar a ascensão, vão começar a buscar conhecimento e colocar em prática esses conhecimentos para alcançar a ascensão. Então, a ascensão só não alcança a pessoa que não estiver interessada no assunto, ou então aquela pessoa que ainda não estiver espiritualmente amadurecida para poder se interessar pelo assunto. Então, a ascensão, de um modo geral, ela é para todos, para todas as pessoas. O que vai fazer a diferença de uma ou de outra é exatamente o nível de interesse, né, das buscas da pessoa em se comprometer com determinadas escolhas que nós devemos fazer para poder alcançar a ascensão. Para a gente ter uma ideia, o que é ascensão, né? Ascensão, muita gente pensa que é desencarnar, né? Que é virar espírito e ficar nos mundos superiores, né? As pessoas têm algumas ideias com relação a isso. Mas não é isso. A ascensão é um estado de lucidez muito expandida, é um estado de consciência muito amplo, onde nós conseguimos observar e enxergar todas as pessoas e todos os reinos como se fôssemos nós mesmos. É uma sensação e uma consciência de unidade. Então essa é a primeira questão quando se fala em ascensão. Um segundo ponto é que quando nós ascensionamos, a nossa conexão, o nosso contato, o nosso alinhamento com a nossa divina presença Eu Sou, ele é consciente.
Então nós começamos a atuar no mundo físico a partir da perspectiva da nossa divina presença Eu Sou, que já está em planos mais elevados do que este que nós estamos aqui na Terra. Então a maneira como nós enxergamos um determinado problema ou uma determinada situação é característico de uma consciência de terceira dimensão. A nossa divina presença Eu Sou, que está de quinta dimensão para cima, vai ter uma visão e uma percepção daquele mesmo problema sob uma ótica completamente diferente. Então, isso é o que faz a diferença entre uma pessoa ascensionada e uma pessoa não ascensionada. Um segundo ponto que eu quero trazer para vocês. Como que nós conseguimos identificar uma pessoa que é ascensionada de uma pessoa que não é ascensionada? Bom, para começo de conversa, a ascensão não muda a sua fisionomia e não muda o seu corpo físico. A pessoa ascensionada vai continuar com o seu próprio corpo físico, vai continuar com a sua própria aparência. Então, aos olhos comuns das pessoas, nós não temos como identificar uma pessoa que é ascensa de uma pessoa que não é ascensa. Porém, nós podemos observar algumas características de comportamento e algumas características de frequência vibratória que podem nos dar um indício de que essa pessoa alcançou a ascensão ou não. Isso nós vamos falando mais para frente nas nossas aulas, todas as quartas-feiras, sobre esse tema. Então, nessa primeira aula eu vou dar assim, uma visão mais geral para a gente poder estar dentro do assunto, né, para nós podermos fazer uma explanação do assunto. Com relação à pessoa ascensionada e à não ascensionada, a maneira como as pessoas vão lidar com as situações já dá para perceber o nível de consciência que as pessoas têm. Então, por exemplo, o primeiro fator que vai fazer com que você comece a trilhar o caminho da ascensão é saber que a ascensão é um estado de consciência e um estado vibracional. Então, a tua vibração, ela vai ser o primeiro passo para você começar a trilhar esse caminho. E aí a tua consciência vai começar a se expandir. E o que é a expansão da consciência? É você enxergar as situações do dia a dia sob uma ótica diferente. E a cada dia você tem uma ótica diferente sobre um determinado problema ou uma determinada situação. Uma pessoa que está trilhando o caminho da ascensão, ela não se prende a uma ideia, a um conceito, a um dogma, ela não se prende a nada disso. Todo dia é um novo dia, é um dia completamente novo, aonde ela experimenta aquele dia como se ele fosse o primeiro dia da sua vida. É sempre uma perspectiva nova e uma perspectiva diferente. Então isso caracteriza uma pessoa que está começando a trilhar o caminho da ascensão. Aí as pessoas vão perguntar, mas professora, quanto tempo demora para eu alcançar a ascensão? A ascensão nós não medimos em tempo percorrido, porque para começo de conversa, a ascensão ela não se baseia no tempo linear da terceira dimensão, que é onde nós estamos. O tempo na terceira dimensão ele é linear, pela nossa mente concreta. Ele precisa ser assim porque a nossa mente concreta ela precisa de compartimentar todos os acontecimentos. Por isso nós colocamos as coisas numa linha, onde nós chamamos de presente, passado, futuro. Com a nossa consciência ascensionada, o tempo não é mais linear. O tempo passa a ser radial.
O que é o tempo radial? O tempo radial é aquele onde presente, passado e futuro se irmanam e coexistem ao mesmo tempo num ponto chamado eterno agora. Então, para vocês perceberem se a pessoa está já com o pé no caminho da ascensão, é observar como que ela lida com o tempo. O tempo para uma pessoa que está já caminhando na trajetória da ascensão é um tempo onde ela vive mais o momento presente, que é o único momento que nós temos, é o agora, é o instante. Ela não está presa no passado, ela não está preocupada com o futuro, ela está vivendo o momento. Então, nesse momento, ela é plena, ela coloca 100% da sua atenção, ela coloca 100% das suas energias para fazer a tarefa que ela está fazendo. Então, uma pessoa que já está se desapegando do sistema linear do tempo é uma pessoa que já está com os pés no caminho da ascensão. Um outro fator também que nós podemos perceber é a questão da união. Uma pessoa que está trilhando o caminho da ascensão é uma pessoa que consegue enxergar o outro como se fosse ela mesma. Então ela já consegue perceber a unidade das coisas. Ela começa a perceber que não existe o outro separado, existe uma irmandade. Cada um é um indivíduo, porém, em essência, nós somos um só. Então, uma pessoa que está já com a energia da ascensão, ela já começa a ter esse tipo de atitude. Mesmo que na sua aparência física e na sua aparência corporal, ela seja exatamente idêntica às pessoas que não estão trilhando o caminho da ascensão. A pessoa ascensionada, ela não é diferente da pessoa que não é ascensionada. Porque todos nós temos a nossa divina presença Eu Sou, né? Todos nós temos a nossa alma, todos nós temos o nosso Santo Cristo pessoal. Então não existe diferença entre o ascensionado do não ascensionado. A diferença que nós podemos dizer é que o ascensionado já conectou todas essas partes de si mesmo, já se conectou com a sua alma, com o seu Cristo interno, com a sua divina presença Eu Sou. E a outra pessoa tem tudo isso, porém ainda não se conectou conscientemente. A única diferença é essa. Porque ambas são a mesma coisa em essência e têm as mesmas condições de alcançar a ascensão. Então, nessa aula de hoje, eu queria deixar para vocês uma questão assim bastante esclarecedora, que a ascensão é uma condição para todas as pessoas. O que vai fazer diferença de uma pessoa ascensionar e outra não ascensionar é a sua própria vontade de trilhar o caminho da ascensão. E qual é o primeiro passo que nós precisamos dar para poder colocar o pé nesse caminho? É querer fazer esse contato e essa união com a nossa alma, com o nosso santo ser crístico e com a nossa divina presença Eu Sou. Você precisa aspirar por isso, você precisa querer isso. O fato de você aspirar por essa condição, uma porta se abre. Uma porta, porque existem inúmeras portas que você vai abrir no transcorrer do caminho. A primeira porta você abre com a sua aspiração de querer conectar-se com os seus níveis de consciência superiores. A partir do momento que você conscientemente, né, de total vontade, né, total força, quer fazer esse contato, essa porta se abre. Quando essa porta se abre, tudo começa a chegar na tua mão
a respeito desse assunto para você começar a fazer o seu percurso. E também, nós também podemos dizer que não existe tempo determinado, né? Quanto tempo você vai levar para fazer esse caminho. Porque cada um tem o seu ritmo, tem o seu passo. E quem determina como que você vai fazer esse percurso é a sua divina presença Eu Sou. Não é o vizinho, não é o amigo, não é o familiar. É a sua divina presença Eu Sou que vai te dando e apontando as diretrizes para você fazer esse caminho. Existem alguns exercícios que a gente vai apresentar nas próximas aulas para você fazer uma autoavaliação do quanto você já caminhou nessa trajetória da ascensão. E se você ainda não caminhou, você já pode ir percebendo algumas situações que mostram para você se você está preparado ou não para transcorrer esse caminho. Eu também quero lembrar vocês que a ascensão significa, além de outras coisas, nos libertarmos da roda de samsara. Então, para quem não conhece esse termo, a roda de samsara é o que os espíritas chamam de reencarnações. Então, quando nós conseguimos nos libertar da roda de samsara, nós não precisamos encarnar mais compulsoriamente, porque nós encarnamos compulsoriamente porque temos questões para serem equilibradas. Uma pessoa que alcança a ascensão, ela está livre de encarnar de forma compulsória. Ela pode escolher encarnar num determinado lugar, numa determinada época, para fazer um trabalho coletivo, um trabalho de ajuda para a humanidade. Então é diferente. Nós ainda encarnamos sob o sistema compulsório, porque temos questões a serem equilibradas. Uma pessoa ascensionada, ela pode escolher encarnar se ela assim o desejar. E se tiver uma missão em que ela tenha todas as condições de executar. Então ela vem e faz o seu papel, faz a sua prática e depois retorna novamente aos planos de luz. E existem pessoas que desejam seguir outros caminhos depois que alcançaram a ascensão. Existem várias possibilidades e elas são apresentadas para as pessoas, cada uma delas recebe as suas possibilidades e tem o livre-arbítrio para escolher qual caminho que vai seguir após a sua ascensão. Antigamente, muito antigamente, a ascensão, as pessoas que alcançavam a ascensão, elas acabavam desencarnando. Mas depois de um tempo para cá, mais recentemente, os mestres ascensionados aconselharam e também orientaram grande parte da humanidade a permanecerem encarnados após a sua ascensão, exatamente pelo fato de que uma pessoa, quando alcança a ascensão, que é essa conexão direta com a sua alma, o seu Cristo interno e a sua divina presença Eu Sou, acaba se transformando num pilar de luz para a humanidade, para a Terra. Então uma pessoa que é ascensionada, ela consegue trazer para o seu corpo físico uma quantidade muito grande de luz, e isso é muito bom porque ajuda na ascensão e na evolução das pessoas que estão encarnadas também. Então, uma pessoa ascensionada, ela é uma bênção para as pessoas que estão na proximidade, porque a própria energia dessa pessoa ajuda no despertar da consciência das pessoas que ainda não alcançaram as suas ascensões. Então, hoje, nós podemos dizer que uma pessoa ascensionada, ela é um verdadeiro pilar de luz
a iluminar as pessoas que estão ainda no caminho. Então, na aula de hoje, eu queria deixar para vocês essas explicações para que vocês entendam e desmistifiquem o que é o termo da ascensão, e também queria deixar para vocês o ensinamento de que a ascensão ela é um caminho que nós percorremos no nosso dia a dia. Nós não conseguimos fazer a nossa prática se estivermos isolados lá na montanha, no topo lá de uma cordilheira. Nós não conseguimos fazer com que as lições práticas sejam exercitadas se nós estivermos numa condição assim. Então, a nossa tarefa é exatamente no lugar onde nós estamos, no meio da nossa família, no meio do nosso trabalho, no meio da nossa cidade, entende? É dessa forma, porque quando nós vamos trilhando o caminho da ascensão, nós conseguimos também ajudar as pessoas que estão ao nosso lado através do nosso exemplo. O nosso exemplo com relação a todas as questões que são abordadas nesse caminho da ascensão servem para orientar e iluminar as pessoas que estão ao nosso redor. Então, a nossa tarefa como caminhantes nessa trilha da ascensão é exatamente ajudar as pessoas que estão na nossa proximidade para que consigam enxergar essa possibilidade e fazerem a conexão com as suas divinas presenças Eu Sou. Então, na aula de hoje, na nossa primeira aula sobre ascensão na prática, eu quero deixar para vocês esses ensinamentos e deixar para vocês também essa luz da divina presença Eu Sou, que cada um de vocês é, para que vocês possam fazer essa conexão. E lembrar que tudo aquilo que nós decidimos fazer no caminho espiritual, na verdade, foi inspirado pela nossa própria divina presença Eu Sou. Nós somos, como que receptivos às inspirações que a nossa divina presença Eu Sou nos manda para podermos alcançar a nossa ascensão e servirmos de exemplos para as outras pessoas também. Então, deixo vocês com essa imagem da divina presença Eu Sou, né, magnífica. É dessa maneira que nós somos vistos pelas pessoas dos planos superiores. Eles não nos veem como a nossa forma física apenas, eles nos enxergam como essa figura que está aí, né, plena e radiante. É assim que nós somos, na quinta dimensão para cima. Então, que nós possamos ancorar essa energia, essa luz aqui na nossa parte física e podermos fazer esse caminho de ascensão e também servirmos de exemplos para as pessoas que estão ao nosso redor. Gratidão imensa pela sintonia de vocês e até a nossa próxima aula na quarta-feira que vem sobre ascensão na prática. Até lá!